Insights, o podcast do Bradesco. É incrível, se você olha nos últimos 15 anos, tá? Como classe de ativo, cripto foi ou a melhor ou a pior classe de ativo, tá? Mas nos últimos 15 anos ela foi a melhor 11 ou 12 vezes, eu acho que foram 11 vezes. E a pior 4 vezes. Mas comparado com qualquer outra coisa, foi o que mais se valorizou. Então, você estando em cripto, você não precisa, você tira grande parte da burocracia e tal. Então, tem seus desafios, tem suas vantagens, mas geralmente é você quase que usar dessa roupagem para você entrar no mundo da internet, que o dinheiro de várias formas não chegou lá. Chegou para pessoas incluídas como nós, né? Você tem seu cartão de crédito, eu também tenho o meu. Geralmente eu não tenho grande parte dos problemas, também não tenho a necessidade de ficar mandando dinheiro para a vida que eu tenho para pessoas em outros países. Mas a grande verdade é que não foi tão democrático assim quando você pega nos grandes números no mundo. E cripto tem essa característica. Serve para qualquer um, é rápido, é imediato. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O ano de 2024 foi um marco para os criptoativos. No acumulado do ano, o Bitcoin em reais subiu mais de 175%. E a capitalização de mercado global das criptomoedas é hoje de aproximadamente 3 trilhões de dólares. E como base de comparação, o PIB do Brasil é de 2,2 trilhões de dólares. Ficou curioso para saber mais informações sobre o universo de produtos listados de criptomoedas? No Insights de hoje, vamos conhecer o trabalho da Hashdex, gestora de criptoativos que lançou o primeiro ETF de criptomoedas do mundo. A nossa conversa é com Marcelo Sampaio, cofundador e CEO da Hashdex. Marcelo, seja bem-vindo ao Insights. Muito prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E também está ao meu lado para esse papo o Fernando Gaudi, superintendente de estratégia e inovação da Bradesco Asset. Gaudi, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Ju. Uma satisfação estar aqui, poder conversar com o Marcelo sobre esse assunto. Marcelo, a Hashdex foi fundada aí há quase 7 anos, em 2018, né? E vocês são pioneiros na gestão de fundos passivos, ou os ETFs de criptoativos. E hoje vocês têm aproximadamente 7 bilhões de reais sob gestão e 300 mil cotistas, um número bem relevante. Muita coisa mudou nesses últimos 7 anos, que você já me falou que vocês percorreram muita estrada, deram muitas palestras, fizeram muitas conversas. Como é que foi essa jornada? Bom, muita coisa mudou, muita coisa andou. Sendo que eu acho que o principal aconteceu dentro do próprio mundo de criptoativos, assim, principalmente no que tange o desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia andou muito, ela melhorou muito ao longo do tempo, né? Muita inovação foi criada. Você teve regulação que melhorou muito ao longo do tempo, assim, em várias jurisdições. Eu acho que o Brasil, sem dúvida, é um expoente, a gente pode falar um pouco disso. A gente teve, acho que a adoção cresceu também muito nesse tempo, né? E a gente teve um entendimento gradual que eu acho que está chegando para muita gente, ainda que seja uma tecnologia super abstrata ainda, né? Quando a gente fala de cripto, parece uma coisa assim, difícil de tocar, né? Assim, e eu acho que a gente ainda não teve os grandes, que a gente chama em tecnologias dos killer apps, né? Aqueles aplicativos, aquelas aplicações matadoras, né? O Uber, o WhatsApp. Então, as assim, disruptivas, né? Aquilo que chega para o grande público, Sim. que muda a sua vida, né? Então, hoje eu acho que a gente ainda vive um tempo de que você faz as estradas, né? Então, meio que apareceu um protótipo de carro, mas sabe que você vai ter que ter posto de gasolina, você vai ter que ter estrada para o carro poder ter algum uso para a sociedade. Então, a gente ainda vive um pouco esse momento de montar a infraestrutura, mas gradualmente você está caminhando para chegar nelas. E podemos falar que o Bitcoin, talvez, ainda abstrato, mas eu acho que seja um primeiro caso de uso que as pessoas começam a entender mais, porque já entendiam, que é a ideia de reserva de valor, a ideia de guardar valor ao longo do tempo. Mas a gente pode falar disso, por que o Bitcoin está virando isso, por que tem mérito, por que ele, mesmo sendo uma tecnologia emergente, ele pode
Fala pra mim como é que veio o nome Hashdex, que eu já sei, porque você já me adiantou, mas acho que é legal pra gente dividir. Engraçado essa pergunta, porque pouca gente sabe disso. O hash é um termo computacional, né, que basicamente ele mede a quantidade de computação, né, e é muito usado, foi muito adotado pelo mundo cripto, né, quando você fala de mineração de Bitcoin, por exemplo, você fala em hash, né, são exahash, terahash, né, então virou meio que quase que uma gíria dentro desse mundo, né, e DEX vem de índice, né? Até tem uma confusão, porque DEX é um acrônimo hoje que é usado no mundo cripto para bolsas, né, descentralizadas, mas não vem disso, vem de índice. Então era o Hash Index, né? E aí quando você fala rápido, era o Hash Index, Hashdex. Daí que veio o nome. Muito bom. E assim, pensando em mercado, a gente viu ano passado, foi um ano talvez de bastante consolidação, né? Bitcoin batendo máxima histórica, $108 mil lá em dezembro. Olhando para o mercado de ETFs aqui no Brasil, a gente está falando hoje de ETFs cripto aí em torno de 8 bi, aí depende muito da cotação de mercado. Pensando até no número de investidores, né? O próprio Hash 11 é o segundo ETF com maior número de investidores aqui na Bolsa Brasileira, né? Só atrás do ETF que busca replicar o índice da Bolsa Americana. Então, você acha que já dá para dizer que esse mercado se consolidou ou que ainda a gente tem espaço para crescimento? A gente acha que nem começou ainda. Sem dúvida, são números muito legais, assim, principalmente quando a gente coloca no relativo do mercado brasileiro, né? Mas o mercado brasileiro ainda é pequeno, né? Frente ao que ele deve ser, para onde ele caminha, né? Então, hoje a gente está falando de uma bolsa brasileira que com 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de investidores, um Brasil de 220 milhões, né? É muito pouco, né? Quando você vai para os Estados Unidos, esse número que ainda cresce, a gente está falando de mais de 50% do país, né? Já investindo Exatamente, investindo na Bolsa, né? Então, quando a gente vem na Bolsa e a gente fala assim, olha, cripto tem esses números, no relativo é grande, mas do ponto de vista de investimento ainda é pequeno, vai crescer muito. Tanto o investidor brasileiro, né, quanto cripto dentro dessa fatia. Teve uma pesquisa recente, né, que a gente participou, que mostra que hoje teve mais gente investindo em cripto do que na Bolsa. E 2,5 vezes mais. Assim, 2,5 vezes o número, né, de um para o outro. Assim. Mas quando a gente coloca isso dentro do mercado regulado, que é onde a gente trabalha, a gente só trabalha no mercado regulado, né? A gente só trabalha fundos que são distribuídos por bancos, como Bradesco, como a Ágora, a gente só trabalha com ETFs que estão na Bolsa de Valores, quer dizer, então assim, esse número a gente ainda acha que vai crescer à beça. Seja porque o número de investidores do mercado brasileiro vai crescer, seja porque dentro desse número o cripto vai ter uma participação maior do que ela tem hoje. Se a gente puder dar um passo atrás, até para nivelar o nosso conhecimento e de quem está ouvindo a gente, conta pra gente como surgem as criptomoedas, explica pra gente um pouco da sigla BTC, que todo mundo ouve falar, só pra gente também colocar aqui todo mundo no mesmo contexto. Então, cripto surge historicamente dentro desse projeto inicial que foi o Bitcoin. O Bitcoin, ele tem essa mística porque ninguém sabe quem é o fundador, quem foi que criou o Bitcoin. Tinha um pseudônimo... Até hoje. Até hoje. Eu acho que isso é uma característica que foi não só curiosa, mas até para o desenvolvimento dessa tecnologia acabou sendo um pouco fundamental. Né? Porque o Bitcoin, ele surge com esse fundador que ninguém conhece, Satoshi, mas né? Satoshi Nakamoto, tinha um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe de fato quem é. Tem várias teorias, assim, mas ninguém sabe exatamente documentários. Mas o que o Satoshi queria fazer, ele estava muito desgostoso com a crise de 2008, né? Justamente com os excessos dos bancos centrais, dos bancos, enfim, do que aconteceu no mercado financeiro, que ele se imbuiu dessa vontade de criar um dinheiro que fosse denacionalizado, descentralizado, né, e usar a tecnologia para isso. Então, um dinheiro que você não precisasse confiar em ninguém, você só precisasse confiar na matemática. Então, daí surge cripto. Bitcoin dentro, né, e hoje ainda é a maior criptomoeda, mas dentro da lógica de como ele funciona, o que é o mais legal é que ele descobriu uma forma, né, que eu falo muito que pode ser usada para resolver basicamente qualquer problema, uma arquitetura, né, que você consegue aplicar em software open source, em que você torna
tudo custo marginal. Isso pode parecer meio difícil de entender, mas pensa que dentro das várias estruturas da sociedade, resolvedores de problemas, vamos chamar assim, empresa é uma estrutura que resolve problema. Pensa que quando você vai... O Bradesco, né, ele é uma empresa que investe melhor o dinheiro dos seus clientes do que se o cliente quisesse fazer isso sozinho, dá crédito, né, ele tem vários serviços. E isso é uma coleção de pessoas, né, alinhadas para prover a solução que faz isso acontecer. Então, essa estrutura que resolve esses problemas, né, ou prover essas soluções para a sociedade, ela tem uma dinâmica própria, que, assim, hoje a gente entende um pouco melhor como é que funciona o empresariado, nem sempre foi assim, mas que é o equity, aquela lógica que você paga salários, você vende produtos e serviços, recebe receita, crua margem, devolve dividendos, né? Então você tem uma dança e com isso você consegue alinhar um monte de gente e resolver essas questões. Pensa que cripto é uma arquitetura só mais uma, tá? Mas dentro da qual você usa software, né, e você torna tudo custo marginal. E isso foi o que Bitcoin descobriu naquele momento, e isso pode ser aplicado em uma série de outras soluções. Você hoje já ouviu falar de contratos inteligentes, de finanças descentralizadas, DeFi, NFTs e tantas outras coisas, né? E que usa essa arquitetura. Então, o que a gente fala é que dentro da história de cripto começa com esse desejo de resolver, criar um dinheiro novo, né? Que Bitcoin até nem foi necessariamente para esse caminho ainda, ele foi até mais para o lado de virar o ouro digital, mais do que o dinheiro digital, ele foi para o lado da reserva de valor. Mas que com essa descoberta você descobriu um processo, uma arquitetura que você conseguia fazer muitas outras soluções que nada tem a ver com reserva de valor. Ethereum não se parece com Bitcoin, por exemplo, diferente do que muita gente pensa. Resolve um problema completamente diferente. É mais ou menos que nem Bradesco não se parece com a Apple, né? Resolve um problema diferente, né? Então é uma coisa que está muito no começo, né? A gente ainda viu muito pouco disso, mas quando você consegue entender como funciona e você usa um pouquinho de imaginação, você vê que deve acontecer muita coisa, tem muita atividade nesse espaço, e eu acho que muito valor, muita produtividade você colocar no sistema usando essa arquitetura, essa tecnologia. Pois é, e aí pensando nessa evolução, né, é algo que nasceu de maneira desregulamentada e a gente percebe, obviamente, em diferentes jurisdições, diferentes países, cada vez uma regulamentação maior, até por conta do tamanho que esse ativo ou essa classe de ativo tomou nos diferentes mercados, né? O Brasil sempre foi pioneiro em termos de criptoativos. Fala para a gente um pouquinho de como é que tem evoluído a regulamentação aqui no mercado brasileiro, qual que é o estágio atual e em relação a outros países, se a gente está na frente, como é que é a sua visão sobre esse assunto? O Brasil está ainda bastante na frente, e isso muito por advento, eu acho que das organizações governamentais, dos reguladores aqui, né? Então, dentre os vários, eu acho que destacam-se aí principalmente o Banco Central e a CVM, tá? Então, as gestões que estavam lá, principalmente, eu acho que no Roberto Campos Neto, assim, que ele ganhou, acho que um entendimento muito profundo sobre a tecnologia, né? E muito curioso que isso aconteceu durante o momento que ele estava à frente do Banco Central. Então, ele começa, né, uma presidência no Banco Central conhecendo nada sobre o assunto e termina talvez como um dos grandes experts do país dentro desse tema, né? E na CVM também, assim, e é muito curioso quando a gente pega uma empresa como a gente, pouca gente sabe, mas a gente começou nos Estados Unidos, a gente não começou no Brasil. E chega um momento que a gente olhou o cenário dos Estados Unidos e falou, caramba, isso aqui não vai acontecer tão cedo nesse país, né? Assim, os reguladores, eles estão muito longe desse tema e estão tendo uma postura muito contra, né? E aí, quando a gente estava conversando entre os sócios, a gente falou, gente, a gente é brasileiro, vamos voltar para casa. A gente tem um país, assim, que entre a CVM e o Banco Central, você tem lideranças que a gente fala com honestidade intelectual, né? Então, não necessariamente eles conhecem o tema, mas são pessoas super inteligentes que querem saber o que é verdade, querem entender, né? São dispostas, querem regular, né, a favor do mercado, para que o país ganhe eficiência. E a gente apostou que a gente conseguiria, não só a gente, mas dentro de vários, acho que times, empresas, né, querendo educar e fazer esse mercado se desenvolver, que a gente conseguiria ajudar, né, no entendimento. E assim foi, assim, incrível. Tanto na parte de valores imobiliários quanto em cripto como um todo. A gente teve um marco de cripto que passou no Congresso, que, claro, quando a gente avalia tecnicamente, a gente queria que tivesse sido mais, mas foi admirável quão cedo ele aconteceu. Em que ano foi?
Isso foi 2021, se eu não me engano. Eu posso estar errado, depois vamos verificar, mas assim, eu acho que foi 2021. Minha memória talvez esteja falhando. Mas foi cedo porque ou 22, foi 21 ou 22. Enfim, então o Brasil hoje, assim, a gente, dentro desse mundo, a gente entende e tem dentro da regulação, assim, a gente sabe o que é crime, o que pode, o que não pode. A gente tem o que a gente chama de sandbox, né, que é basicamente falando o seguinte, olha... Vamos experimentar. Vamos experimentar, né? O regulador, ele não quer regular tudo que existe. Ele basicamente fala o seguinte, ele só vai relevar o que tiver relevância, né? O que tiver... Então, vamos testar. Assim, tá aqui uma forma legal de você testar, né? A gente está olhando o que você está fazendo, está entendendo o que você está fazendo e depois, se tiver relevância, se tiver demanda, aí a gente vai lá e vamos criar regras para fazer um mercado justo, né? O Brasil, ele conseguia aprovar ETF, a gente foi o primeiro, né, lugar do mundo, né, a ter uma bolsa de verdade, né, realmente negociando ETF. Então, assim, o Brasil, ele teve eu acho que essa vantagem de ter tido líderes, assim, que tiveram abertura e tiveram, acho que, diligência de entrar no assunto. Não foi nada maluco, não foi deixar passar. Foi assim, não, vamos entender. E aí chega uma hora que ele fala assim, caramba, esse negócio não... Essa tecnologia não é ruim, né? Ela pode ser usada de várias formas, inclusive ruim. Né? Assim, carro tem acidente, né? Assim, internet tem crime. Na internet não é ruim. O crime na internet é ruim, né? Então, enfim, o Brasil ele teve essa vantagem. Então, hoje a gente está num momento que a gente está ainda à frente da maior parte dos países. E aí estamos super atentos aí para ver se o Brasil ainda vai continuar ficando nessa liderança. E falando um pouco sobre regulação, há um pouco mais de um ano, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, né, autorizou os ETFs de Bitcoin à vista, e esse foi, acho que, um marco, né, dos investidores institucionais, fundos de pensão, poderem investir e acessar esse tipo de produto e essa classe de maneira institucionalizada. O que você acha que vai acontecer daqui para frente em 2025 sobre a ótica dos investidores, principalmente os institucionais? Porque a gente entende que as pessoas físicas já conseguem acessar nas bolsas, mas principalmente para os institucionais são esses investidores muito grandes, com responsabilidade fiduciária com os seus pensionistas, etc., que vão começar a acessar esse mercado. Então, a CVM americana, a SEC, ela autorizou, né, no ano passado e, assim, a título de muito trabalho, assim, ela teve que ser processada e perder um processo, né? Foi curioso que os Estados Unidos, eu acho que ele flertou com perder. Eu acho que essa onda de criptoativos, né? Então você tinha fundadores, empresas de cripto saindo dos Estados Unidos para serem fundadas, para se desenvolverem em outros lugares, porque os Estados Unidos ele estava realmente repelindo essas empresas, né? Então essa foi a abordagem do governo anterior e que eu acho que já se provou tendo sido uma coisa muito ruim. Perseguiu empresas, assim, foi muito duro e por um aspecto claramente político naquela ocasião, né? Não era muito técnico, ao ponto dele... a SEC ter sido processada e perdido o processo justamente por aspectos técnicos, né? Ela liberou, depois de perder o processo, Bitcoin e Ethereum apenas. Então, os Estados Unidos não está com cripto liberado para investimento. Ele tem esses dois ativos liberados apenas, né? E aí você tem agora um governo novo que é quase que diametralmente oposto, que é super pró-cripto. E o que eu acho que é o mais interessante desse governo, sem qualquer comentário político, sem ser pró o governo Trump ou contra o governo Trump, mas é que hoje você tem um Senado e uma Câmara dos deputados lá que é profunda conhecedora do tema. Então, você teve um esforço do Vale do Silício nos últimos 4 anos, justamente pela perseguição que estava acontecendo, do qual os candidatos foram muito educados, né, sobre o tema e tiveram esse tempo todo, então, e obviamente tiveram suporte, foram eleitos muitos deles, e quando você vai nessas duas casas, ou no Congresso como um todo, você tem não só eles muito pró-cripto, e não é um fenômeno republicano ou democrata, é bipartidário, mas que entendem do assunto. Então, o que deve acontecer é que a gente deve ver não só outros ativos sendo liberados para investimentos, mas você vai ter regulação de qualidade, tá, chegando ao mercado para que essas blockchains que resolvem
muitos outros projetos que não Sim, só sim. reserva de valor, né, devem ter regulação boa, né, para que essas indústrias se desenvolvam. Então, assim, acho que a indústria como um todo do cripto mundialmente está super atenta ao que está acontecendo nos Estados Unidos, porque Washington era o pior negócio, era o pior lugar do mundo para se fazer negócio em cripto, agora virou o melhor lugar do mundo para se fazer negócio em cripto. E captou muito dinheiro, né? Desde que essa regulação... E aí, chegando na história dos institucionais, assim, só com esses dois ativos já mostrou, os institucionais começaram a entrar nesse mercado, principalmente num primeiro momento em Bitcoin, mas também um pouco em Ethereum, mas começaram a se interessar. E institucional é um cara profissional de investimento, né? Então, assim, eu acho que a grande vantagem é que você começa, quando esses caras entram, eles começam a estudar o tema, né? E cripto é uma tecnologia fantástica. Então, quando você começa a entender como funciona, quando você começa a fazer aquele duplo clique e entender as possibilidades, aí você começa a projetar isso dentro das indústrias que existem, como é que as indústrias mudam, quais são os paradigmas que podem ser mudados, quanto de valor pode ser criado nisso pela produtividade que você coloca no sistema. Então, aquela coisa toda, eles já começaram a alocar, mas ainda é muito pequeno. Você vê, a gente está falando... comparado com o tamanho deles? Você vê, assim, a gente está ali nos Estados Unidos, assim, chegando a 100 bilhões de dólares, né, de alocação, que é um valor gigante, se você parar e olhar, mas ainda assim é muito pequeno em relação a tudo que existe. Ao resto do mercado. Né? Então, é muito animador, tá? Assim, a gente pensar que você vai ter a maior economia do mundo, né, o maior mercado de capitais do mundo, regulando a favor desse mercado, para desenvolver esse mercado, né? E os institucionais já interessados nos negócios, esse mercado deve se desenvolver muito. Eu acho que a primeira vez que a gente estava conversando, a gente conversa com os gestores internacionais bem frequentemente. Acho que há uns 2 meses atrás a gente começou a ver ativamente esses gestores posicionados em cripto e principalmente Bitcoin. Eu diria nem só posicionados. Recentemente eu estive nos Estados Unidos falando com algumas gestoras. Inclusive, algumas delas já consideram como uma classe de ativo dentro da carteira. Então, com uma forma de proteção, com reserva de valor. Pois é. É incrível. Se você olha nos últimos 15 anos, tá? Como classe de ativo, cripto foi ou a melhor ou a pior classe de ativo, tá? Mas nos últimos 15 anos, ela foi a melhor 11 ou 12 vezes, eu tenho, assim, eu acho que foram 11 vezes. E a pior 4 vezes. Mas, comparado com qualquer outra coisa, foi o que mais se valorizou. E o mais legal, assim, é que cripto tem uma característica que a maioria das pessoas que não conhece muito do assunto, e possivelmente nem investiram ainda, que a maior parte delas, assim, ou ela acha que ela já perdeu o bonde de cripto, ou quando o cripto está caindo, né, e é muito volátil, né? Que não vai parar de cair. Então, graças a Deus não ter entrado, né? E eu falo que são 2 lugares terríveis de citar, porque não é nenhum nem o outro, né? Assim, cripto ainda está muito no começo, assim, né? Você viu o cripto muito barato, parece, hoje está muito caro, né? Bitcoin, tem gente que falou, poxa, eu vi abaixo de $1.000, abaixo de $100, né? Hoje chegou a bater 100, tá 80, mas e aí? Isso tudo é muito barato em relação ao que realmente se chama uma adoção massiva, né, dos investidores institucionais, de cripto, né, das pessoas físicas, e aí cripto entrando na vida das pessoas, né, é uma reserva de valor diferente, é programável, você consegue criar muita funcionalidade em cima disso. Isso tudo é muito barato. Assim, mas por outro lado, vai oscilar. Assim, ele vai subir muito, ele vai cair muito, mas só quando você tira aquele zoom out, é um caminho de apreciação. Ainda que, né, que a gente chama bumpy road em inglês, né? Assim, é um caminho tortuoso, vamos chamar assim. Cheio de lombadas. Porque ninguém sabe quanto vale. Né? Eu acho que volatilidade não é uma coisa ruim. Eu acho que é a maior prova de que vale alguma coisa. A gente só não sabe quanto vale. Mas, por outro lado, quando a gente dá o zoom out, a gente vê que é um caminho de apreciação, porque se realmente ele entregar essas promessas, ele pode valer muito mais do que ele está valendo. Agora, a gente teve nessa linha de institucionalização dos criptoativos, a gente teve o governo Trump falando e aprovando uma reserva estratégica em Bitcoin. Eu acho que é legal até comentar o que seria isso aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E o governo brasileiro também recentemente falou que está pensando sobre o assunto. O que seria uma reserva estratégica em Bitcoin? Para que ela serve? E qual o potencial que isso tem para ajudar ainda mais nessa consolidação dos criptoativos de uma maneira geral? Então, a gente fala que reserva de valor é uma máquina do tempo, né? Então, assim, basicamente você conseguir concentrar valor em alguma coisa, o que quer que seja, para você navegar o tempo e esse valor está preservado, né? Tipo ouro.
tipo ouro. Mas só que exatamente, o ouro eu acho que é a mais óbvia delas, porque é mais direto, porque a gente pensa nela primeiro. Mas, assim, reserva de valor a gente usa várias coisas como reserva de valor. Eu acho que uma outra muito óbvia é imobiliário, né? Sim. Muita gente guarda valor em apartamento. Muitas vezes é o apartamento que mora, né? Muita gente guarda, aí é um pouco mais sofisticado, mas em arte, né? Tem gente que guarda valor em dólar, né? Tem gente que guarda valor em joia. Né? Tem gente que guarda, assim, então tem várias formas de guardar valor, né? Reserva de valor eu falo que é matéria de faculdade, assim, quem fez economia tem lá, não sei se é no Gitman, mas eu acho que é o livro clássico que todo estudante de economia no Brasil usa. E aí um dos capítulos é reserva de valor, e aí são 7 coisas, isso é algo muito mapeado. E aí quando você vai e aí passa por divisibilidade, escassez, transferibilidade, né? É super técnico isso. E quando você olha cada uma dessas coisas, assim, cripto quanto forma, Bitcoin como o melhor candidato dentro das criptos para resolver reserva de valor digital, não é que Bitcoin é melhor do que as outras, ela é absurdamente melhor, absolutamente melhor. E note, isso não é uma opinião, isso é uma questão puramente técnica. Dou um exemplo para fazer meu ponto. Assim, pensa assim, transferibilidade é uma das características. Assim. Poxa, é mais fácil mandar um carregamento de ouro do Fort Knox para a Europa ou você mandar um código pela internet? não é mais ou menos a mesma coisa, é completamente. Divisibilidade, né? Você tem que poder dividir esse negócio. 1 grama, meia grama, 1 milionésimo de grama. Pô, estamos indo partículas já, assim. Ou a gente pega um código, uma estrutura computacional que é infinitamente divisível. Então, assim, não é um pouco, não é parecido. Assim, é absolutamente melhor. O que o ouro tem, ou essas outras têm, talvez de vantagem em relação a Bitcoin, é que, poxa, estão aí há 7 mil anos o ouro. Já foi, né, foi o tesouro do Império Romano, enfim, dos Estados Unidos, aquela coisa toda. Então, eu só estou caracterizando isso para a gente falar das reservas dos países, porque o ponto é o seguinte, Bitcoin, ainda que uma tecnologia, uma reserva de valor emergente, tá? Assim, tecnicamente ela é superior, né? E quanto mais a gente vem vendo nesses últimos anos a adoção, assim, os governos já sacaram, e aí por alguns exemplos, né? A gente tem o Butão hoje, que virou um grande acumulador de Bitcoin, é o Salvador, mas você tem a China, né? Agora os Estados Unidos falou que vai fazer, talvez o Brasil, né? Assim, quem está tendo que tomar essa decisão, já entendeu que falou assim, não, esse negócio não parece não estar indo embora, assim, mas como ele tem mérito de portfólio, a gente tinha que estar olhando isso, né? Então, esse governo americano, como é muito pró-cripto, ele já tomou uma decisão de que ele vai fazer, provavelmente ele vai fazer essa reserva, mas a primeira abordagem é que ele simplesmente não vai vender os bitcoins que ele tem, né, que ele aprendeu muito bitcoins, né, muitas vezes de operações criminosas ou em outros contextos, né, ele falou assim, eu vou parar de vender, né, pensa que era vendido antes, ele falou, e a gente vai discutir uma reserva que talvez a gente até compre paulatinamente mais. No caso dos Estados Unidos, não é só Bitcoin, ele usa um termo de stockpile de algumas outras criptos, que entra Ethereum, entra Cardano, Ripple e outras coisas, mas a lógica da reserva de valor deixa eu guardar, ao lado do ouro, ao lado de outras reservas, que pode ser petróleo, assim, deixa eu colocar isso aqui, pode ser uma reserva estratégica para me colocar nessa máquina do tempo e manter valor por lá. O Brasil, só para fechar, ainda a gente não tem nada concreto, mas a gente teve recentemente o chefe do gabinete da vice-presidência lá discursando, e até com muita eloquência, ele parecia saber do assunto, assim, e eu fiquei muito impressionado, assim, com a versatilidade, quanto ele parecia conhecer, mas eu acho, assim, fundamental que o Brasil tenha um passo nesse caminho, né, e tome uma ação rápida, porque, né, a gente não precisa ser o primeiro do time, já não seria, mas você entrar cedo teria uma vantagem enorme, né, para o país, né? Então, torço muito para que essa coisa se resolva em Brasília e a gente tenha essa reserva. Com certeza. E como é que tem sido? A gente tem visto bastante volatilidade nos mercados internacionais, principalmente de ações, principalmente das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Mas como é que tem sido esse primeiro trimestre, primeiros meses de 2025 para cripto, ou especialmente para Bitcoin? Eu acho que qualquer ativo de risco, e cripto está um pouco nesse bolo, tem sofrido muito com esse começo de governo Trump lá nos Estados Unidos, né? Que tem um impacto tremendo, basicamente em qualquer economia, né? Então está se falando de tarifas, está se falando tem riscos geopolíticos tremendos, né? Assim, de guerra de Ucrânia dentro do que vai saber o que pode acontecer, né? Essas incertezas, né? E o que está acontecendo com o que a gente chama de ativos de risco como um todo,
cripto no meio disso, é que eu acho que todo dia está tendo notícia demais sobre esse negócio, e aí o mundo fica, né, tem muita liquidez no mercado, mas hora ele fica muito conservador, ele fala assim, não, então acho que vai resolver, então aloca um pouco. Então meio que tudo correlacionou, né, nesse curto prazo, né, porque geralmente o que acontece é que ativo de risco, ele dá uma sofrida inicial meio que junta, mas quando a coisa dá uma acalmada, cada um meio que segue o seu caminho, né? O que a reserva de valor, assim, aprecia. Eu acho que quem tá mais dentro do seu mandato é o próprio ouro, né? Que o geopolítico, eu acho que está ajudando, voltou a narrativa do ouro, né? Então o ouro passou dos $3 mil e está caminhando para mais, né? Mas, por exemplo, Bitcoin, que historicamente, assim, quando a gente pega, tem um estudo muito bom feito desde que o Bitcoin surgiu, né, que quando você tem esses momentos que a gente chama de restrição de liquidez, mas esses momentos que surge alguma coisa maluca, um Brexit, a Grécia, o drawdown da China, Covid, né, então Bitcoin, e aí naquela ocasião que não está sendo agora o caso, ouro, todo mundo sofre num primeiro momento, né? Mas o que acontece depois é que quando a coisa, cada ativo segue meio que a sua tendência natural, né? Bitcoin outperforma o ouro de muito, né? Assim, ordens de magnitude mais. Esse aqui a gente vai ter que ver se isso vai acontecer de novo, mas tá demorando um pouco porque eu acho que ninguém tá tendo sossego. Assim, todo dia tem notícias e notícias. Não, agora a tarifa no Canadá, não, agora vai ter paz na Ucrânia, não vai ter paz na Ucrânia, mas o Putin quer isso, quer aquilo. Então, assim, se você pegar esses últimos 3 meses, assim, todo mundo sofreu um pouco e cripto também. Cripto está perdendo um pouco, assim, não foi nada radical, a gente veio, né, para a volatilidade de cripto, né? Então a gente veio de uma máxima em dezembro de 108 mil, Bitcoin chegou a bater, isso para o Bitcoin, né? Chegou a bater 70 e alguma coisa, né? Agora está ali na casa dos 80, convergindo para 90, mas assim, não está com uma tendência clara, tá? Enfim, vamos ter que viver para ver. E vamos falar um pouquinho sobre uma espécie de criptoativo que é um pouquinho diferente, porque ela traz os benefícios que você comentou, de facilidade de transferência, menores custos de transação, descentralização, mas ao mesmo tempo ela é lastreada em algum ativo real, normalmente uma moeda, o que diminui a volatilidade, né, essa variação de preços do ativo ao longo do tempo, que são as stablecoins, né? Então, o stablecoin acaba tendo essas características. Quais são os principais casos de uso de stablecoin? Como eles podem ser utilizados? Eles são uma classe para investimento ou são meios de pagamento? Como é que você enxerga essa categoria? E eles têm sido extremamente utilizados em termos de fluxo. Então, é algo que está ficando cada vez mais popular. Então, só para explicar rapidamente o que é uma stablecoin, caso quem estiver ouvindo esse podcast não saiba, stablecoin é basicamente você criar um criptodólar, né? Então, você usar cripto quanto forma e atrás desse cripto, pode ser dólar, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um cripto-ouro, podia ser... Real. Enfim, cripto real, né? Está se discutindo, aliás. Exato. Então, assim, mas eu acho que a mais conhecida dela, sem dúvida, é o criptodólar. A maior do mundo se chama Tether, o USDT, né? Você tem a outra, a segunda, que é bem menor que essa, mas é o USDC, que é Circle, né? Mas então, assim, basicamente você ter cripto, um USDT, ter $1 por trás, né? E aí, a vantagem, o motivo que esse negócio existe é que você consegue usar a forma de cripto e as vantagens que você tem de usar cripto para você ganhar exposição a dólar. Quais são as vantagens? Então, eu pergunto muito, falo assim, olha, quanto tempo leva para você mandar uma mensagem por WhatsApp para Tóquio, para alguém que está em Tóquio? É imediato, né? E $1. E $1. Demora a beça, né? Você tem que pagar o Swift, tem custos tremendos, sabe Deus quanto tempo demora. Então, assim, cripto você manda que nem uma mensagem do WhatsApp, né? Então, esse dólar chega muito rápido. Para o que está sendo mais usado, assim, você tem vários casos de uso, assim. Eu diria que muito remessas, que a gente chama, né, em inglês, remittances, que a gente chama, né? Que você tem muitas pessoas que moram em outros países, tem que mandar dinheiro para casa, para a família, né? Muitas vezes pessoas mais humildes e tal, e que o custo de transação é tremendo, né? Você vai usar talvez uma Western Union, né? Todos aqueles, ou até uma transferência bancária normal, né? E você consegue mandar gratuitamente, basicamente, imediatamente, né? De um lugar para o outro.
essa moeda, e muita gente em vários países usa essa como sendo uma forma imediata, basicamente sem custo, para você fazer isso. Então, Remittances é uma delas. Outra é basicamente você fazer pagamentos em outros países, né? Então, muitas vezes não aceita seu cartão de crédito, não, seu cartão de crédito é local, não é. Então, aí você tem antifraude e tal, o cara vai lá e paga com stablecoin, é outra delas. Uma de você sair do risco cripto, né? Então, pensa que você pode estar investindo em Bitcoin, Ethereum, aí você quer ficar em dólar, né? Você tem muitas bolsas pelo mundo, mas só que dinheiro é regulado, né? Então, se você quiser lidar com dólar de fato, você tem que ter uma licença especial, quando que cripto, para muitos países, ainda é arregulado. Não é que é ilegal, mas também não tem uma regulação específica. Então, você estando em cripto, você não precisa, você tira grande parte da burocracia e tal. Então, tem seus desafios, tem suas vantagens, mas geralmente é você quase que usar dessa roupagem para você entrar no mundo da internet, que o dinheiro de várias formas não chegou lá. Chegou para pessoas incluídas como nós, né? Você tem seu cartão de crédito, eu também tenho o meu. Geralmente eu não tenho grande parte do problema, também não tenho a necessidade de ficar mandando dinheiro para a vida que eu tenho para pessoas em outros países, mas a grande verdade é que não foi tão democrático assim quando você pega nos grandes números no mundo, e cripto tem essa característica. Serve para qualquer um, é rápido, é imediato, o custo é negligenciável e daí vai. Gostei dessa analogia, né? Então, é como se fosse você mandar dólar pelo método tradicional, o Swift, é como se fosse mandar uma carta pelo correio. E quando você faz um pagamento com stablecoins, é como se mandasse uma mensagem por WhatsApp. É exatamente isso. Estamos em 2025 e ainda é assim que a gente transiciona dinheiro. A gente pode falar de várias coisas. Assim, hoje eu ainda entro num país com um livrinho. Passaporte. Eu viajo a beça, assim, né? A gente tem empresas em outros países e tal. Outro dia acabou as páginas do meu livrinho, do meu passaporte. Assim, eu tive que parar e tirar outro. 2025, gente, pelo amor de Deus. Assim, então, cripto é o tipo de coisa que cripto resolve, né? Então, acho que ele traz esse mundo quase que analógico para o mundo digital com toda a segurança e globalizando, assim, ou tirando as fronteiras nesse sentido. Marcelo, a gente já falou bastante que os investidores institucionais, fundos de pensão, os fundos soberanos, os endowments dos Estados Unidos começaram já a investir em Bitcoin. Os gestores de fundos internacionais começaram também a investir em Bitcoin, em cripto, como uma reserva de valor, como você ressaltou bem aqui, e até como uma forma de proteção contra uma inflação persistentemente alta. O que você acha que daqui para frente, ou como os investidores, tanto as pessoas físicas quanto os institucionais, podem começar, de que forma eles podem começar a adotar e incorporar essa classe de ativo nos portfólios? Então, você tem hoje vários sabores, várias formas, né? A gente, obviamente, a Hashdex, né? A gente trabalha com isso e é a forma que a gente mais gosta usando o mercado regulado, né? Então, hoje a gente conseguiu criar produtos de grande qualidade, né? E aí o nosso tagline, né? Assim, que é simples, seguro e regulado, né? Assim, que basicamente são disponíveis a qualquer investidor, né? Que tem uma conta, né, bancária, uma conta de corretora, né, ou esteja em alguma plataforma, né? Acho que a Ágora é um exemplo, mas a gente hoje está disponível no mercado como um todo. Então, assim... E transparente, né? Absolutamente transparente, né? Auditado, né, pelos grandes auditores, pelos Big Four, que a gente chama. Então, assim, hoje... Mas esse é um sabor. Você pode fazer isso através de exchange. Aí você tem riscos né, assim, inerentes a cada coisa, mas eu acho que tem muito objetivo. Eu acho hoje que... E cripto é uma coisa curiosa, né? Porque a gente fala muito de reserva de valor, que eu acho que a grande temática do Bitcoin, né? E aí você tem uma série de outras tecnologias, outras blockchains dentro do cripto que nada tem a ver com isso, né? Não concorrem com isso e que tem suas incertezas pontuais dentro de cada uma delas e tal. Então, eu acho que cripto você tem hoje, acho que quando você pega a classe de ativo como um todo, esse combo, né? Que você tem desde dessa coisa de proteger valor, que é um assunto super importante hoje, né? Assim, poxa, a gente está vendo uma impressão de dinheiro, né? Que é o quantitative easing, muito liderado pelos Estados Unidos, que é a maior na proporção histórica por qualquer ângulo, né? Hoje, a dívida americana, assim, é algo que, assim, eu não sei como é que, se é pagável, se não é pagável, mas, assim, eu sei que cada vez que você olha, assim, a escala cresceu. Vou te dar um exemplo. Em 2008, né, a gente está falando de só, assim,
16, 17 anos atrás, tá? Assim, naquela grande crise, assim, tiveram que aprovar um pacote de 850 bilhões que parecia que o mundo ia acabar. Assim, cara, 850 bilhões é um dinheiro que não existe, tá certo? Assim, isso teve que passar congresso, o país quase quebrou, o sistema quase quebrou. Hoje a gente emite 1 trilhão, a gente como sociedade, mas os Estados Unidos, liderado pelos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos emite hoje 1 trilhão a cada 100 dias. Cada 100 dias. E sempre eles renovam, né, o pois teto. E isso tem um impacto, obviamente, em todas as economias, inclusive a nossa, no Brasil. Então, proteger valor ficou algo importante, né? Não só com Bitcoin, não só com cripto, eu acho que o investidor tinha que estar atento nesse tempo, mas sem dúvida que cripto e Bitcoin é algo interessante fazer isso. Mas só que você tem todo o resto que aí parece mais com venture capital, né? Que é basicamente o seguinte, olha, você tem uma série de sabores aqui de tecnologias que podem ser enormes, né? Que ainda estão se provando, estão no caminho, umas mais, outras menos, mas que se você compra a classe de ativo como um todo, você está quase que meio protegendo, né, essa coisa de inflação, essa coisa de dinheiro perder valor, né? O seu valor do seu dinheiro ser corroído, né? Mas ao mesmo tempo você também está investindo no futuro, né? Então, de tudo que pode acontecer. Então, eu acho um super negócio. A gente fala muito que todo mundo tinha que ter um pouquinho. Assim, qualquer portfólio, não interessa se você é profissional, se você é um investidor menor, mas todo mundo tinha que ter muito pouco de cripto. Não precisava ser muito, assim, mas muito pouco e muito longo, sabendo que vai ser muito volátil, claro, e sabendo que tem cheio de certezas, né? Assim, nada é garantido, mas o case é muito bom. Assim, quando a gente olha de tudo que pode acontecer, quase que por todos os ângulos, seja para proteger, seja para crescer, assim, tem muita coisa legal, assim. É o que a gente sempre fala da diversificação, né? Da importância da diversificação. É isso. E é assim que você, né, riqueza se mantém, né? Ou pode, em algum momento, de alguma forma até se constrói, mas com certeza se mantém com descorrelação. Você tem que ter uma coleção de ativos que são descorrelacionados, né? Essa é a grande literatura hoje, lá de Markowitz, lá atrás, aquela coisa. Mas, e cripto é muito legal porque ele tem uma descorrelação completa do que você tem. Hoje, todo mundo acha que não, né? Fala assim, não, isso tudo está correlacionado, né, com o Nasdaq e tal. Assim, e é verdade num primeiro momento. Assim, é aquilo que eu estava falando, assim, quando tem as notícias... Curto prazo, né? Curto prazo. Todo mundo só olha quando acontece, né? E o mundo está derretendo, e a cripto está derretendo também. E o mundo está crescendo. Mas quando cada um volta meio que para o seu normal, o mercado volta um pouquinho mais para o normal, descorrelaciona imediatamente. Então, assim, é muito impressionante o que pouco de cripto pode fazer. Muito continuado, muito longo, no tamanho certo, é pequeno. Assim, pode fazer para um portfólio. A gente tem uns estudos ótimos ali, assim, que mostra se você colocar 1%, 2%, 5% no portfólio, assim, parece... Eu brinco que falo assim, cara, parece mágico o negócio, porque você consegue agregar retorno, né? Assim, aumenta o retorno, né, ao longo do tempo. Cripto paga muito bem o investidor paciente, mas só que ele não aumenta a volatilidade. E é a descorrelação que cria esse efeito. Vamos falar um pouquinho agora da ótica de quando as coisas não dão certo, né? Porque já houve casos aí de fraudes e de problemas. O caso da FTX, eu acho que é um caso bem emblemático. E esse risco sempre existe, né? Risco de custódia, então tem alguns detalhezinhos no mundo cripto, né, que precisam ser atentados aí pelos investidores. E para minimizar esses riscos, qual é a melhor alternativa que os investidores têm? Então, acho que tem forma e conteúdo, né? Forma, eu acho que aí sim, o mundo regulado resolve muito bem. Então, o que eu digo forma é o seguinte, cripto, diferente de outros ativos, tem um risco operacional tremendo. Então, né, quando você compra uma ação da Petrobras, você tem quase certeza que você não vai ser roubado. Ninguém vai roubar a sua ação da Petrobras. Cripto, você tem esse risco, né? Então, quando você vai para o mundo regulado, assim, você tem uma tendência a ter isso melhor resolvido. Então, você meio que tira o risco operacional da mesa, você fica só com o risco do ativo. O ativo pode dar certo, pode dar errado. Né? Mas assim, você tira essa coisa de, será que eu estou cometendo crime em algum país, em alguma jurisdição? Será que eu tô ótimo com a questão fiscal? Será que, se eu comprei um negócio tem sucessão, né? Assim, você compra o cripto, você avisou para alguém que está naquele memory key, assim. Então, você tem várias questões que você tira da mesa, né? Então, eu acho que esses riscos são mitigados dentro desse mundo. ETF, fundo, daí vai. Conteúdo, aí eu diria o seguinte, falando, olha, você depende muito, tem gente que adora investir em que a gente chama de meme coin, né? Que são basicamente criptos ou projetos, né? Que não tem absolutamente qualquer fundamento que não o hype dele próprio, né? Assim, pessoas adotando, então, assim, é uma discussão quase que filosófica. Como investimento, eu acho que é mais complicado tentar fazer um case, embora
Assim, tem muita gente que ganhou dinheiro com isso. A maioria perdeu, tá? Mas assim, e vai defender que... Aí é mais uma aposta, assim, né? É o que eu falo, assim, acho que é melhor você ir pro cassino, assim. Mas ainda assim, vai dizer, assim, você tem pessoas que vão defender e falar assim, não, olha, você tem esse cara que tá lançando aqui esse negócio e ele tem efeito de rede. Mas independente disso, assim, vamos tirar o que é mais maluco da história, assim, eu acho que conteúdo, a melhor maneira de você mitigar esse risco é você comprar a classe de ativo inteiro. Assim, que aí você, é o que eu falo, você não precisa tentar gerar alfa, né? Você não precisa tentar ir melhor que o mercado, bater o mercado, né? E sendo que um mercado que já tem um nível de incerteza gigantesco e que por conta dessa incerteza, ele pode te dar um retorno gigantesco, né? Então eu falo assim, num mercado que pode te dar 10, 20, 30, 100 vezes de retorno nos próximos 20, 30 anos, você não precisa ainda lutar pelo alfa. Assim, você não precisa tentar ainda falar assim, cara, você precisa de mais, né? E, portanto, correr mais risco. Então, a gente fala que, assim, a nossa tese flagship, né? A gente tem vários sabores de produtos, né? Mas a gente fala que para quase todo investidor, todo mundo devia comprar o Ibovespa de cripto, que é o Hash 11 hoje para a gente, o Hashdex 100. Mas, assim... Primeiro, que segue um índice, que segue um índice da Nasdaq, né? Que é o Nasdaq Crypto Index, né? Então, assim, é como se fosse o S&P 500 de cripto, o Ibovespa de cripto, né? E você vai estar garantido, você vai estar investido no que quer que funcione ao longo do tempo, né? Assim, e você também está garantido que você não vai estar investido no que não funciona ao longo do tempo. O mercado alguma hora ajusta, né? E nos pesos que o mercado decide que... Então, a gente sempre fala o seguinte, começa daí. Assim, de novo, investimento pequeno, muito longo, e na classe de ativo, que aí você vai começar a aprender sobre isso, você vai começar a ter opiniões, aí sim, se você tiver realmente que a gente fala, um call, né? Se você tiver uma visão que você acha que é esse projeto que vai dar mais certo, aí legal. Você pesa o mercado regulado, né? O mercado regulado, você pesa mais a mão aqui, você vai... Assim, mas eu tem uma frase em inglês que eu gosto muito que fala assim, hope is not a strategy, né? Você ter esperança não é uma estratégia de investimento, assim. Então, não tem, assim, compra o mercado como um todo, assim, eu acho que é uma ótima maneira de você começar, assim, é pouco investimento, muito longo, e dali, né, à medida que você for se educando, você vai vendo outros sabores. Vocês têm esse papel de educar, né? Acho que tem muitos influenciadores aí com más intenções, etc., que acho que vão contra, talvez, a classe de ativo, mas tem instituições muito sérias, como as de vocês, e até o Bradesco também comercializando, distribuindo esses produtos, que... assim, transparente, seguro, regulado, tá na bolsa. O mercado tem todo tipo de gente, assim, é um mundo aberto. É um mundo aberto. É a internet de novo. Até eu acho que uma boa maneira de contar sobre cripto é que é uma internet nova. Eu falo assim, se você falar isso no bar, você vai sair por cima. Guarda essa que isso é uma maneira rápida e boa de explicar, assim, pelo menos a filosofia do negócio. A internet velha é a internet da informação. Ela ressignificou o que é informação. Essa internet nova é a internet do valor, né? Então ela recria valor, ela refunda essa lógica, né? Então você tem dentro desse mundo gigantesco todo tipo de ator. Você tem o good actor, o bad actor, você tem o cara que quer te dar o golpe, você tem o cara que quer te explicar esse negócio, e assim, obviamente você tem várias opiniões, assim. Eu acho que vale tentar ganhar uma opinião no mínimo para tentar separar o joio do trigo, assim, porque, assim, realmente tem muita história triste nesse negócio, né? E cripto não tinha que ter história triste, assim. Eu brinco muito que assim, as pessoas falam, não, mas foi usado para cometer esse crime. Eu falo assim, olha, cripto é uma tecnologia, gente. Assim, eu estava falando ainda há pouco, assim, que nem carro. O carro, ele é bom, é uma coisa boa, mas a existência de carro vai ter acidente de carro, né? Tem gente que vai usar carro para roubar banco. Mas você vai ter tecnologias que vão ser usadas de várias formas, mas a tecnologia em si é algo bom, né? Não é ruim, mas tem que ser usada bem. Marcelo, a gente já começa a encerrar a nossa conversa aqui. Antes de encerrar com a nossa pergunta final, eu queria conversar com você sobre os seus investimentos que você me adiantou. Eu achava que eram 30, mas são 80 investimentos que você tem. Não é pouca coisa. Conta pra mim o que você tem nessa sua veia como investidor em série. Não, isso parece mais radical do que é na verdade, assim, mas esses 80 investimentos, assim, é que eu faço um negócio que a gente chama que é early stage, né, que é investir, né, no comecinho das empresas, né, então geralmente eu sou o primeiro cheque, ou participando dos primeiros cheques, né,
isso começa lá atrás, eu faço isso já então esse número é grande porque eu faço isso há muito tempo, né? Faço isso há quase 13 anos, né? E começou com uma tese que eu tinha lá atrás, que quando, né, eu estava trabalhando no Vale do Silício, né? Então eu falava assim, poxa, eu estou numa geografia que um monte de coisa legal está acontecendo, né? E eu falava assim, olha, eu acho... E aí era muito centrado na Universidade de Stanford, né? Que eu passava muito tempo lá. E eu falava assim, olha, eu tenho uma tese que eu acho que um monte de craque, de caras que estão vendo o que está acontecendo aqui, vão voltar ao Brasil para resolver problemas. O Brasil é um país que tem muita ineficiência, tem muitos problemas grandes e pouca gente para resolver esses problemas. Eu acho que muitos desses caras vão voltar a fazer empresas que vão ficar enormes, né? Então eu não sabia o que eu estava fazendo, eu comecei com muita calma, assim, eu fiz um primeiro, e depois você vê o segundo, mas à medida que você vai fazendo, né, você vai aprendendo um pouco como funciona, e eu falo que esse é o estágio, esse primeiro estágio da empresa, é talvez o único estágio que você consegue fazer sem você estar full time, sem você ter uma casa de análise, você consegue operar isso por framework, né? É um tipo de investimento que não adianta fazer você tem que ter uma coleção deles, né? Porque você não faz ideia do que vai funcionar, né? O seu jogo é você simplesmente ter esse framework, você ter um set de regras, né? Que aumentem a probabilidade de pelo menos alguns poucos deles darem muito certo, que eles pagam a história inteira, né? Então, esse negócio de 80, eu falo que todo mundo hoje teve uma época que virou moda, né? Investir em startup, aquela coisa toda, e todo mundo me pergunta, pô, você investe com isso? Me avisa quando tiver um projeto bom. Eu falo assim, olha, você tá pronto para fazer 20? Porque assim, senão vai para Vegas, é mais jogo, entendeu? É mais fácil. Assim, eu não faço a menor ideia do que vai dar certo, né? Eu olho só 3 coisas e se bate nessas 3 coisas. E isso é o que funciona para você, né? É o que funciona para mim, deu muito certo, assim, né? Eu enchi alguns unicórnios, assim, aquela coisa. Legal. Mas e eu falo que isso para mim foi fundamental porque eu aprendi com esses investimentos quase tanto quanto empreendendo, né? Sim. Então foi uma jornada incrível, assim. Mas penso que esse número de 80, né, que parece super grande, tem um acúmulo de muito tempo, né? É um investimento passivo, né? Não é um investimento quase tipo private equity, eu tenho que estar em boards, eu tenho que agora estar entendendo, o cara tem que estar entendendo tudo do business do cara. Sim. Não é isso. É quase como assim, olha, eu vou te suportar nesse começo, e aí realmente você consegue ajudar muito quando você viu esse processo várias vezes no começo, e você fica disponível para esse fundador te pedir ajuda se ele precisar. Né? Se não, assim, eu não sou o cara que vou ficar cobrando ele de me passa o relatório, assim, não é o espírito da coisa, assim, pelo contrário, assim, eu acho que esse cara ia estar gastando muito mal o tempo dele tendo que me reportar nesse estágio do negócio. Ele só tem que fazer uma coisa apenas, que ele fazer alguma coisa que um monte de gente deseja e queira comprar, ou queira, assim, ele resolveu o problema de gente suficiente que queira tornar aquilo um business. Então isso foi algo que deu super certo, mas que foi ao longo do tempo, foi crescendo, assim, eu não comecei com 80, eu hoje tenho 80, e cada ano que passa eu acho que eu invisto mais um pouquinho. Bacana. E agora a gente está encerrando a nossa conversa, e aqui a gente no Insights tem uma tradição de pedir para os nossos convidados uma dica cultural, pode ser um livro, uma série, um filme. Olha, para quem é pai, tem filhos, né? Pai e mãe, assim, teve aquela série agora que está se falando muito, que é aquela Adolescence. É muito dura, assim. Não sei se é para todo mundo, assim. Mas eu acho que... Eu não tive coragem ainda. Pois é. Eu sei que é pesado. Eu vi quase que sem coragem e dormi mal alguns dias, assim. Ai. Mas o que eu acho... Enfim, então, não sei se é uma recomendação. Né? Eu até falei, assim, depois para minha esposa, eu falei assim, eu acho que não valeu a pena ver essa série. Assim. Mas o motivo que eu tô trazendo ela aqui é que eu acho que é um debate fundamental que todo mundo tem que ter, que hoje a gente tem um problemão, assim, e principalmente que afeta a gente, adulto, mas principalmente os jovens, que é essa exposição, essa overexposição ao mundo de rede social, assim, que eu acho que tem muito dessas praças abertas, escuras, que você não sabe o que tem lá, e independente do que pode acontecer, mas de crimes, de coisas ruins, mas eu acho que o efeito que dá de adição, de autoestima nas pessoas, nos jovens, assim... Nas crianças, né? Nas crianças, né? Assim, é algo extremamente perigoso que... A meu ver, eu acho que a gente está chegando num ponto, talvez tenha passado o ponto, tem que regular. Então, não sei se é uma dica, mas assim, é cultural, mas é algo que está em voga que, se você não quiser ver porque é muito duro, vale a pena pelo menos você estar pensando nesse assunto, porque é algo... Eu acho que traz a discussão, pelo menos, né? Sem dúvida. E você, Gaudi? Eu vou ficar no tema. Eu acho que tem um cara que está nesse mercado... mais com um viés educacional, que se chama Andreas Antonopoulos, que é um grego,
E quem quiser se aprofundar, entender mais sobre o assunto, eu recomendo, acho que o canal do YouTube dele, né, que é gratuito, as pessoas podem acessar e tem um material educacional bacana. E tem um livro famoso chamado Mastering Bitcoin, que também traz numa linguagem bem mais didática como funciona, né, o Bitcoin, blockchain, enfim, um pouco do papo que a gente teve por aqui. Então, minha dica é essa. Muito bom. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com Marcelo Sampaio, CEO e cofundador da Hashdex. Marcelo, muito obrigado pelo papo, eu aprendi muito. Eu que agradeço pelo convite. Você será sempre bem-vindo. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Marcelo, e eu também agradeço Fernando Gaudi, Superintendente de Estratégia e Inovação da Bradesco Asset. Obrigada, Gaudi. Eu que agradeço o convite, Ju. Foi um papo muito bacana aqui com o Marcelo, aprendemos bastante. Espero ter outras oportunidades. Muito bom, o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Obrigada, tchau!